código oculto que governa o que você recebe. Existe um ponto na jornada em que a espera pelo universo deixa de ser doce e se torna um peso. É o momento em que você já pediu tantas vezes, já fez tantos esforços silenciosos, já manteve a fé em tantas noites longas, e ainda assim, parece que nada chega. Essa frustração é como uma sombra que se deita sobre os dias, uma sensação de que há algo que você não entende, mas que está sempre no caminho. Talvez no fundo você já tenha se perguntado: será que existe um código, uma senha, que eu ainda não descobri? Bruce Lipton nos convida a olhar para essa questão sob uma perspectiva diferente. Ele nos lembra que o universo não responde exatamente ao que você quer, mas ao que você é, vibracionalmente, em cada célula, em cada pensamento, em cada batimento cardíaco. É como tentar abrir um cofre sem a combinação correta. Não importa o quanto você deseje o que está lá dentro. Se a sequência não estiver alinhada, a porta permanecerá fechada. Gregg Braden acrescenta que essa combinação não é feita apenas de pensamentos ou de palavras. Ela é formada pela coerência entre o coração e a mente. Quando esses dois centros vibram em sintonia, a mensagem que você envia ao campo unificado é clara, sem interferências. Quando não há coerência, o que deveria ser uma transmissão cristalina se perde no ruído, como uma estação de rádio mal sintonizada. E talvez a provocação mais importante seja esta: e se o que você chama de esperar do universo não for na verdade um estado de espera, mas um ato contínuo de repelir o que já está tentando chegar até você? E se a senha que você busca não estiver escrita em nenhum livro, mas guardada na forma como você sente, pensa e se mantém presente no agora? A incoerência que bloqueia o fluxo. Há uma tensão silenciosa que se instala quando o que você deseja e o que você vibra não caminham juntos. Bruce Lipton explica que as crenças subconscientes, muitas vezes invisíveis, têm mais força do que os desejos conscientes. É como se houvesse duas correntes opostas dentro de você, uma tentando avançar e outra segurando firme no mesmo lugar. E nesse embate, o movimento se torna quase imperceptível. Pense em alguém que diz querer amor. Ela acredita estar aberta. Repete mentalmente que deseja uma relação saudável. Sonha com momentos de afeto. Mas no fundo, guarda memórias de abandono, traição ou rejeição. Essas marcas emocionais a mantêm em um estado constante de defesa, e o corpo, como um radar emocional, transmite ao mundo a mensagem de que é mais seguro manter distância. É uma proteção inconsciente, mas é também um bloqueio vibracional. No campo quântico, frequências desalinhadas não se somam, elas se anulam. É como tentar juntar duas ondas de água que se chocam de forma oposta. Ao invés de criar mais força, elas se desfazem. O mesmo acontece quando o seu desejo consciente é contradito pela sua memória emocional. O resultado não é movimento, mas estagnação. Esse desalinhamento não é um castigo, mas um convite. Ele aponta para a necessidade de olhar para o que ainda está guardado, para a história silenciosa que o seu corpo conta todos os dias, mesmo quando você não está ouvindo, porque enquanto essa história não mudar, o fluxo não encontra passagem para chegar até você. E talvez o questionamento que reste seja este: quantos dos seus desejos são verdadeiramente livres e quantos ainda carregam o peso de velhas histórias que insistem em se repetir? O mito do dar para receber. Há uma crença amplamente repetida de que, para receber mais do universo, é preciso dar mais. E de fato, há uma verdade nisso, mas não da forma mecânica como muitos entendem. O problema é que, para muitos, esse ato de dar se tornou automático, quase uma obrigação silenciosa, sem qualquer conexão real com a emoção de abundância. É um gesto que acontece por fora, mas que por dentro carrega a frequência da carência. Gregg Braden descreve o coração como um transmissor poderoso, capaz de enviar mensagens ao campo unificado de forma clara e direta. Mas, para isso, o sentimento que acompanha a ação precisa ser autêntico. Dar sem emoção verdadeira é como escrever uma carta e não colocar o selo. A intenção pode estar lá, mas a mensagem nunca chega ao destino. O universo lê a vibração, não o movimento isolado. Quando alguém oferece tempo, dinheiro, afeto ou atenção apenas para cumprir uma lei ou garantir retorno, o
que vibra não é generosidade, mas expectativa. E expectativa, nesse contexto, carrega em si a semente da frustração. A verdadeira troca não nasce da ideia de saldo ou recompensa, mas de uma plenitude interna que transborda. O segredo não está em dar mais, mas em dar com coerência emocional. Quando a oferta nasce de um estado de completude, sem pressa e sem cobrança, a energia flui em ambas as direções. O ato de dar, então, não se esgota, ele se renova. E talvez a reflexão mais importante aqui seja: quantas das coisas que você oferece ao mundo são realmente sementes de abundância? E quantas são apenas tentativas silenciosas de preencher um espaço vazio dentro de você? Quando pedir menos, significa receber mais. Há um paradoxo na forma como nos relacionamos com o universo. Quanto mais desesperadamente pedimos, mais longe parece estar o que desejamos. Isso acontece porque, no plano vibracional, o pedido carregado de urgência não transmite a frequência da realização, mas a da falta. É como tentar escrever uma carta enquanto a mão treme de ansiedade. A mensagem não sai clara, e o destino final nunca a recebe como foi imaginada. A analogia é simples. Imagine-se tentando gritar debaixo d'água. Quanto mais força faz, mais rápido o ar se esvai e menos compreensível se torna o som. A energia do desespero funciona da mesma forma. Em vez de abrir caminho para a manifestação, ela cria turbulência no campo quântico, dificultando a chegada do que já está em movimento em sua direção. O estado que amplia a recepção não é o da urgência, mas o da presença. Quando você se ancora na gratidão silenciosa, no reconhecimento sereno do que já existe, o corpo entra em coerência e o coração envia ao campo uma mensagem clara de segurança e receptividade. É como se dissesse, sem palavras: eu já estou pronto para receber. A Bruce Lipton e Greg Braden nos mostram que a biologia e a energia seguem essa mesma lógica. Células, pensamentos e emoções respondem a um comando silencioso de tranquilidade muito mais do que a um grito de necessidade. Por isso, reduzir o pedido não é desistir, é criar espaço para que a resposta possa chegar. E talvez a pergunta que ecoe aqui seja: quantas vezes o seu pedido foi, na verdade, um reflexo da sua carência e não da sua confiança? A bioquímica da abundância. Bruce Lipton nos convida a perceber que nossas emoções não são apenas estados mentais passageiros, mas gatilhos bioquímicos que moldam a forma como nossas células funcionam. Quando sentimos medo, insegurança ou ansiedade constante, o corpo libera substâncias que reforçam estados de defesa, como se estivéssemos sempre diante de uma ameaça. Esse padrão envia sinais ao DNA, instruindo cada célula a operar em modo de sobrevivência, um modo que não favorece a expansão, a abertura ou a receptividade. Por outro lado, quando cultivamos emoções elevadas como gratidão, alegria e confiança, a química interna se transforma. O corpo passa a produzir neurotransmissores e hormônios que geram sensação de segurança, prazer e conexão. É como se cada célula recebesse uma nova programação dizendo: é seguro crescer, é seguro receber. Essa mudança não acontece apenas no campo físico, mas também no campo vibracional, tornando a nossa energia mais clara e mais compatível com o que desejamos atrair. Greg Braden e Bruce Lipton convergem nessa visão. Ao induzir estados de satisfação antes que a manifestação aconteça, estamos ensinando ao corpo e à mente que a realidade já mudou. Essa coerência interna cria uma ponte entre o agora e o futuro desejado, permitindo que o campo quântico reorganize circunstâncias para alinhar-se à nova frequência. O mais fascinante é que esse processo não exige grandes feitos externos, mas uma prática diária de presença e sentimento. Ao experimentar, ainda que por breves momentos, a emoção do que se quer viver, o corpo aprende e replica essa vibração até que ela se torne o novo normal. E talvez o que vale a perguntar seja: o que você tem ensinado às suas células ultimamente? A esperar com medo ou a viver como se já estivesse recebendo? O símbolo do rio. Receber do universo é como se banhar em um rio. A água está ali, fluindo sem cessar, abundante, fresca, disponível. Mas quando tentamos segurá-la com força, ela escapa por entre os dedos. Quanto mais apertamos, mais sentimos a ausência. No entanto,
Quando abrimos as mãos e apenas as mantemos abertas, a água nos envolve naturalmente, sem esforço, sem resistência. Essa é a imagem perfeita para compreender o fluxo energético da vida. O que chega até você não precisa ser arrancado ou conquistado à força. Ele precisa encontrar espaço para passar. Bruce Lipton e Gregg Braden nos lembram que essa abertura é, antes de tudo, vibracional. É o resultado da coerência entre o que sentimos e o que acreditamos, entre a frequência do nosso coração e a intenção da nossa mente. Quando tentamos controlar cada detalhe, forçar cada etapa, estamos, na prática, bloqueando o próprio fluxo que desejamos atrair. É como criar diques em um rio e depois se perguntar por que a corrente ficou fraca. O campo quântico responde à fluidez, não à rigidez. Ele se move melhor quando existe confiança e entrega, quando a energia que emitimos não é de posse ou medo, mas de certeza silenciosa. O rio não pergunta se pode fluir, ele simplesmente flui, e nós, quando estamos em alinhamento, nos tornamos parte desse movimento. Nesse estado, não é preciso correr atrás, é o próprio fluxo que nos leva ao encontro do que buscamos. E talvez a pergunta que reste seja: você tem vivido como alguém que tenta capturar a água ou como alguém que se deixa banhar por ela, tornar-se a frequência do que se deseja? Bruce Lipton nos lembra que nosso corpo não é apenas o veículo pelo qual vivemos, mas também um transmissor e receptor de frequências. Essa transmissão não depende apenas do que pensamos conscientemente, mas, sobretudo, da coerência entre o que acreditamos e o que sentimos. Quando esses dois elementos se alinham, a comunicação com o campo quântico se torna clara, direta e poderosa. Quando se desencontram, a mensagem se perde, como um som abafado que nunca chega aos ouvidos de quem precisa ouvir. Gregg Braden reforça que o universo é um campo responsivo e que a sua linguagem não é a palavra, mas o sentimento. Pensamentos sozinhos não abrem o canal. É a emoção coerente que ativa o diálogo entre você e a vida. Essa emoção não é fabricada pela pressa ou pela necessidade, mas cultivada na presença, na gratidão e na confiança. É nesse estado que nos tornamos capazes de atrair o que desejamos, sem que seja preciso forçar ou correr atrás. A imagem final é a de uma harpa. Cada corda é uma parte de você. Suas crenças, suas emoções, seus pensamentos. Quando todas estão afinadas, a melodia que surge é harmoniosa, capaz de tocar e ser ouvida pelo campo ao seu redor. Mas basta uma corda desafinada para que a música perca sua clareza. Tornar-se a frequência do que se deseja é, portanto, o processo de afinar todas as cordas internas até que elas toquem juntas a mesma nota. E talvez a pergunta que fique seja esta: se você quer receber mais, está pronto para se tornar o som que o universo já está tocando para você? Porque quando essa sintonia acontece, não há mais espera, há apenas encontro.